assunto a ser trabalhado hoje, citoplasma. Esse assunto, ele é apresentado na frente A da nossa apostila. Primeiramente, a gente tem que saber o que é o citoplasma. O citoplasma é a parte da célula onde vai desenvolver certas atividades metabólicas para a célula. É uma parte aquosa, né, que vai ficar entre a membrana plasmática ou membrana celular e a membrana nuclear. Dentro do citoplasma vai conter algumas atividades, né, através das organelas citoplasmáticas que apresentam funções bem específicas para a célula. No citoplasma, e o que o citoplasma contém? O que esse líquido vai conter? Vai conter açúcares, carboidratos, vai conter lipídios, que são gorduras, e também proteínas. Essas moléculas orgânicas vão fazer a composição química do citoplasma. Aqui a gente consegue visualizar uma célula e suas estruturas. Dentro do citoplasma, pessoal, apresenta uma grande quantidade de substâncias e íons. Essas substâncias são enzimas, são proteínas, são carboidratos, né? E tudo isso vai formar um fluido viscoso chamado hialoplasma. Quando a gente fala que o citoplasma ele vai formar um fluido viscoso chamado hialoplasma, a gente pensa que é uma coisa frágil, uma coisa mole, e na realidade não vai ser, porque toda essa junção, né, de elementos, de substâncias, de íons, de moléculas orgânicas, vai formar o citoesqueleto, que na realidade vai ser um esqueleto bem verdadeiro na célula, que vai ajudar a sustentação celular. Essa armação ela vai ser importante para a célula animal que é desprovida de membrana rígida. Já os vegetais, eles apresentam uma membrana celulósica. Essas fibras que vão formar o citoesqueleto são fibras proteicas, fibras à base de proteínas. Aqui a gente já consegue visualizar como é que é feita essa armação, esse esqueleto do citoplasma. Ele é feito basicamente de proteína, como já foi falado, e de filamentos, né? Microfilamentos, também de filamentos intermediários e de microtúbulos. Esses microfilamentos são denominados filamentos de actina. Os filamentos de actina, eles vão apresentar duas cadeias proteicas, certo? Já os microtúbulos, eles só vão conter uma cadeia proteica. E o nome dessa cadeia é chamada tubulina. Já os filamentos intermediários, eles são filamentos que vão proporcionar a sustentação de células e tecidos. Os movimentos do citoplasma, eles se dão através de dois: a ciclose e a ameboide. A ciclose ela é muito visível nas células vegetais. Já o movimento ameboide já é observado em células de ameba. O processo de ciclose dá para ser bastante observado em pessoas que se submetem a procedimentos cirúrgicos, né, que estão anestesiados. Então, consegue visualizar que no citoplasma a circulação, né, esse movimento acontece de forma mais lenta, ok? Já o ameboide, né, são movimentos
que são bem visíveis em células de ameba. O nome já diz tudo. Então, qual é a função da ciclose, do movimento que acontece dentro do citoplasma? É facilitar a troca de substâncias intracelulares ou entre o meio interno e o meio externo da célula. Essas interações, elas acontecem pelo meio, né, de algumas proteínas que contém microfilamentos, a quitina e a miosina. Dentro do citoplasma, existem algumas estruturas que vão desempenhar funções próprias. E o nome dessas estruturas são chamadas de organelas citoplasmáticas. Na célula animal, existe um conjunto típico de organelas, assim como também nas células vegetais. A gente pode visualizar agora uma organela citoplasmática chamada ribossomo. Os ribossomos são pequenos grânulos sem membrana envoltória, já diferente do cloroplastos e das mitocôndrias, que apresentam uma membrana própria. Então, é até uma semelhança entre mitocôndrias e cloroplastos. Então, os ribossomos, eles apresentam proteínas e RNA. Os ribossomos, pelo fato deles apresentarem RNA, e geralmente esse tipo de RNA, o RNA ribossômico, ele é responsável pela produção de proteína, síntese proteica. Então, qual é a função dos ribossomos dentro da célula? Produção de proteína, síntese de proteína. As mitocôndrias, elas são organelas citoplasmáticas que apresentam uma lipoproteína, um envoltório na sua membrana. Então, a organela mitocôndria, ela é muito semelhante com os cloroplastos em alguns aspectos. As mitocôndrias, elas apresentam membrana interna e externa, com filamentos de proteína e lipídios, apresentam um DNA próprio. Existe até um DNA chamado DNA mitocondrial, que é transferido de mãe para filho, apenas. As mitocôndrias, elas são responsáveis pelo fornecimento de energia dentro da célula, respiração celular. Através das mitocôndrias é que todas as demais organelas vão conseguir realizar as suas funções próprias, desenvolver o metabolismo da célula, é através das mitocôndrias. Então, sem energia, a célula não vai funcionar. Sem mitocôndrias, não tem energia. O complexo de Golgi, ele é uma organela citoplasmática responsável pelo armazenamento de substância e excreção de substâncias, secretar substâncias. O complexo de Golgi também ele é responsável pela formação do acrossomo, que é a parte do espermatozoide que vai ajudar no processo de perfuração do óvulo. O complexo de Golgi, juntamente com o retículo endoplasmático, também ele é responsável pela produção de uma organela citoplasmática chamada de lisossomos. Então, as funções do complexo de Golgi são essas: armazenamento de substâncias, secretar substâncias, formar o acrossomo com enzimas específicas para ajudar no processo de fecundação
e produção de outra organela citoplasmática chamada lisossomos. Os lisossomos já são organelas citoplasmáticas responsáveis pelo processo de digestão celular através de enzimas específicas. Essas enzimas podem ser chamadas de lipases, nucleases, fosfatases, certo? E também os lisossomos, eles são criados, desenvolvidos por outras organelas citoplasmáticas, complexo de Golgi e retículo endoplasmático. Os cloroplastos, juntamente com as mitocôndrias, apresentam membrana própria. Os cloroplastos também participam do processo de produção de energia para a célula, nesse caso a célula vegetal. Os cloroplastos, através do oxigênio, é que vai fornecer todos os nutrientes, essenciais para o bom desenvolvimento da célula vegetal, para poder realizar a fotossíntese. Os vacúolos são organelas citoplasmáticas que vão apresentar a função de armazenamento de substância, também estão correlacionados com a nutrição e excreção de algumas substâncias. Essa excreção vai ter a participação de enzimas lisossômicas. Os centríolos, eles vão apresentar a função de divisão celular, eles vão auxiliar esse processo de divisão celular através da mitose e meiose. Então, eles possuem uma grande capacidade de duplicação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula sobre citoplasma e suas organelas.